Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo, querido aluno, querido professor, a mais uma lição da nossa escola bíblica aqui na Assembleia de Deus em Santa Rita, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Eu sou o professor Egivanildo Tavares. Nós estamos estudando nesse trimestre a lição O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Um tema maravilhoso, as correções e os ensinamentos divinos nos períodos dos reis de Israel. Na primeira lição nós estudamos sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo. Uma grandiosa lição, está aqui neste canal, você pode assistir se você perdeu a primeira aula. E nessa nós vamos estudar esse tema sobre o reino dividido. A monarquia de Israel foi inaugurada pelo rei Saul e ela durou, a gestão de Saul no seu primeiro governo na monarquia foi 40 anos. Foi sucedido por Davi, também reinou 40 anos. Ele passou 7 anos na região de Judá e o restante, os 33, ligado a todo o reino, uniu todas as tribos. E Davi foi sucedido por Salomão, que também reinou 40 anos, ou seja, 120 anos já se passaram da monarquia unida, um reino só, onde o reino do norte e o reino do sul estavam centrados no mesmo lugar, pelo mesmo poder. Salomão morreu e foi sucedido por Roboão, o seu filho. O nome Roboão quer dizer aquele que aumenta o povo, o que acrescenta. E é justamente um rei que tem um nome que tem a capacidade de acrescentar o povo, que vai dividir o povo. E nós temos Jeroboão, que é aquele que se opõe ao povo. É justamente o contrário. E o tema é o reino dividido. Salomão morreu em 931 a.C. E é aí que começa o governo de Roboão aos 41 anos de idade, o sucessor de Salomão. E o nosso tema, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Quais as causas do cisma, da divisão do reino de Israel, da monarquia? E é interessante notar que após essa divisão, a dinastia de Judá, que ficou justamente com Roboão, o sucessor de Salomão, terá somente uma dinastia, ou seja, a dinastia é o governo onde dos pais passam para os filhos na monarquia. E a monarquia que fica no Reino Norte, nessa divisão que vai acontecer entre Roboão e Jeroboão, que é o nosso grande tema, vai ter 9 dinastias no Reino do Norte. Quer dizer, ele vai passando de pai para filho e estanca ali e começa um outro grupo. E durante cerca de 200 anos, 20 reis que reinaram sobre o Reino do Norte vão ter 9 dinastias. Veja a lástima dessa monarquia do Reino do Norte. Conspirações constantes, violências, mortes, idolatria, pessoas longe da vontade de Deus. Ao contrário do Reino do Sul, que também teve suas crises, enfrentou crises espirituais, econômicas, políticas, em todos os sentidos, mas apenas uma dinastia foi de Roboão a Zedequias. A gente percebe, foi uma continuidade em família, de forma ininterrupta, porque Deus disse que iria preservar a descendência de Davi. O textuário nos diz que muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21. É interessante notar que o tema da nossa lição será com ênfase nessa divisão e o motivo, o conselho que está por trás. A decisão que foi admitida através de um conselho impensado. E é esse o nosso grande tema de hoje, e você nos acompanha. A nossa verdade prática diz: os maus conselhos
levam o homem à ruína. Mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Então vamos à nossa lição. O objetivo geral desta lição será ressaltar a importância de ouvir bons conselhos. A capacidade de ouvir. A Bíblia diz que o homem seja tardio no falar e pronto para ouvir. Os objetivos específicos nos dizem: primeiro, o número 1, que está linkado ao primeiro capítulo, elencar as principais causas da divisão do reino. O que gerou a divisão do reino, gerando assim o reino do norte e o reino do sul. Segundo, apresentar as falhas e más decisões de Roboão, aquele que ficou governando a monarquia do sul. Terceiro, pontuar o pecado de idolatria de Jeroboão, aquele que liderou o grande cisma e ficou com o reino do norte. Então vamos lá. A nossa introdução nos diz: após a morte de Salomão em 931 a.C., seu filho Roboão reinou ou subiu ao trono. Isso está escrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 43. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em duas partes: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Ele, em que sentido Roboão é o principal agente da divisão? É no momento em que ele atua por conta de um conselho, que é justamente as principais causas da cisão, que é o capítulo 1. Mas o que está por trás na realidade, a causa primária que parte tudo? Porque nós temos que ver que Roboão é causa secundária, não é causa primária. A causa primária desse cisma está justamente no governo de Salomão. E Salomão é o responsável principal por criar essa brecha para a divisão do reino. Eu quero que você me acompanhe no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 1, quando diz assim: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas e sidônias e etéias. Veja o que diz o texto sagrado, versículo 5 do capítulo 11. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, a abominação dos amonitas. Versículo 7. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemós, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Versículos 31 do mesmo capítulo ao 33. O texto começa dizendo do apego de Salomão, do afeto de Salomão, as mulheres estrangeiras e, ao mesmo tempo, a condução da idolatria dentro de Israel a partir dessas mulheres, introduzindo deuses pagãos, afrontando ao Deus de Israel. E o versículo 31 em diante nos diz: e disse a Jeroboão, quem? O profeta Aías: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos. Deus disse, quando Salomão ainda estava vivo, que rasgaria o reino da sua mão e daria ao seu servo e não ao seu filho. Não deixaria tudo com o seu filho. Veja o que o texto sagrado está nos dizendo. Versículo 32. Porém ele quem? Salomão, através do seu descendente Roboão, terá uma tribo por amor de Davi, meu servo.
não é por amor de Salomão, é por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Quemós, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Então Deus vai punir os pecados de Salomão. A razão principal, a matriz de tudo, a base desse reino ser rasgado, partido, está em Salomão. Deus vaticinou por meio do profeta que traria esse juízo sobre a monarquia por conta dos pecados de idolatria de Salomão, por conta da inclusão dos deuses pagãos dentro da sua terra, dentro de Jerusalém, afrontando o Deus Todo-Poderoso. O capítulo 12 do primeiro livro dos Reis, versículo 15, veja o que diz o texto sagrado. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor. Ou seja, no primeiro conselho que uniu todas as tribos de Roboão, com todas as tribos em Siquém, ele recebeu conselhos para agir de uma maneira e depois buscou o conselho dos jovens e agiu de outra, que vamos esclarecer no transcorrer da lição. Mas a Bíblia diz que o rei, pois, não deu ouvidos ao povo que fez um pedido para ele remover o peso do tributo, da opressão, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Ou seja, quando ele conseguiu reunir pela primeira vez todas as tribos, ele não conseguiu harmonizar. E houve um conselho aqui e houve mudanças de atitudes, mas estava no controle de Deus, na providência de Deus, pois estava decretado esse juízo para Salomão. E o texto nos diz assim: a fatídica história de insensatez desse rei nos mostrará as consequências de uma má decisão do rei Roboão. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes na vida. E o que está em volta aqui, em foco, é um conselho. É o conselho que o rei vai seguir. Por que um conselho? Um conselho que eu digo é um que ele vai seguir e um que ele não vai seguir. Então, a questão do conselho, de depender de Deus, é muito importante. O capítulo 1 da nossa lição, ele está dividido em duas partes. As principais causas da cisão, que é a separação, a carga pesada de Salomão e a divisão do reino. Você tem aí nessa ilustração Salomão acompanhando as pessoas trabalhando nas suas grandes construções, que Salomão investiu em muitas construções além do templo, além do seu palácio privado, as cidades fortalezas como Megido, Razó e Gezer, entre outras, e a sua gestão teve uma sobrecarga de tributo e de trabalho, e trabalhos forçados. Então a carga pesada de Salomão. Então tudo começa com Salomão. Devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras. Salomão viveu um momento pacífico. Davi conseguiu estabelecer limites em todas as fronteiras, no sul, em relação ao Egito,
no leste em relação a Edom, Moabe, os amonitas, no norte em relação a Damasco, a Síria, os fenícios de Tiro e Sidom, o Líbano. Davi conseguiu estabelecer limites nas fronteiras, estabeleceu segurança. Nesse momento, o império dominante daqueles dias estava enfraquecendo, que era justamente os hititas e os egípcios. E Salomão vai assumir o governo num momento muito propício, porque ele só tende a crescer, se fortificar, as vias comerciais estão abertas, ele lidera as vias comerciais, começa a empreender, se apropria das alianças que seu pai fez, Davi, e amplia o seu governo. Ele tem sabedoria para fazer isso, e há um governo pacífico nesse momento, sem dificuldades. E isso levou ele a investir também de forma interna. Ele importava materiais da África, da Arábia, até materiais da Europa. A Bíblia diz, ele investiu em navios, no comércio estrangeiro, via mares, usando o Golfo de Acaba, entrando no Mar Vermelho para explorar o Mar Mediterrâneo. E isso trouxe uma grande expansão para o seu governo, reconhecimento, e ao mesmo tempo que ele investia dentro, isso envolveu a mão de obra, trabalhos, e aí isso veio pesando. O seu governo tinha uma vida luxuosa, principalmente a capital, que era Jerusalém, e ele obrigou que os homens enviassem toda a manutenção do seu reino mensalmente. Cada um tinha a obrigação de levar a manutenção para Jerusalém. Isso foi gerando dificuldades ao redor. E seu reinado foi marcado em parte pela paz. Seu trabalho era proteger e ampliar o Estado e conservá-lo uno, ou seja, um só. Seus investimentos eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos, tais como templos, palácios e tantos outros que marcaram seu governo. As cidades fortificadas, que são cidades fortalezas, principalmente nas vias comerciais. Contudo, para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava impostos muito pesados. Veja o capítulo 12, versículo 4, o que diz. Quando Roboão reúne todo mundo em Siquém, eles dizem, teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Quer dizer, eles fizeram um pedido, mas foi um pedido condicional, estabeleceram uma condição. Tu fazes isso, porque assim nós vamos te servir. Ou seja, existe uma ameaça aqui por trás. Se você não agir dessa maneira, nós vamos tomar outra decisão. E Roboão achou que podia decidir de forma e desconsiderar a voz do povo. Se enganou. E além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia a obrigação do uso de mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. E é justamente nesse momento que Salomão está fazendo esses investimentos, esse tipo de exploração, esse jugo pesado, que Jeroboão entra em cena. Jeroboão, de acordo com o capítulo 11, versículo 28, Salomão percebeu nele um sujeito habilidoso, capaz de liderar, e colocou ele justamente nesse ambiente em que havia esse desconforto do povo. Veja, ora, capítulo 11, versículo 28 do primeiro livro dos Reis. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, veja, homem valente e capaz, ele é habilidoso, moço laborioso, ele o pôs
sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Ele é da família de José, porque ele é da tribo de Benjamim. De Efraim. Ele é um efraimita. E Efraim foi o filho de José. Então ele representa a tribo de José aqui. Nesse momento que ele vai atuar, ele vai sentir a dor do povo, vai se sensibilizar, vai se identificar com as dores do povo, com as revoltas. E ele está lá atuando justamente nessa área, o que vai fomentar ali um líder sensível à opressão do povo. Salomão colocou ele, investiu porque viu capacidade nele, mas além dessa capacidade, a habilidade de agir, de fazer, de liderar, havia uma sensibilidade com o seu grupo, com a sua tribo. Naquela região norte, na realidade é muito mais central aqui, é um centro, né, que está entre o sul e o norte, a tribo de Efraim. E aqui entra um Jeroboão que lá na frente, quando ele vai se sensibilizando, surge o profeta Aías para dizer que ele vai governar, e provavelmente a profecia chegou aos ouvidos de Salomão, que tentou matá-lo por conta disso. E ele fugiu para o Egito, porque já era uma ameaça para o governo de Salomão, pois ele não era de linhagem real, não era da família do rei, e o rei tinha muitas filhas e filhos para assumir futuramente. Mas o indicado, o escolhido de Salomão era Roboão. A divisão do reino. O autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo. Quando Salomão morreu em 931, seu filho Roboão foi questionado pelos líderes de Israel sob o comando de Jeroboão, sobre o aperto vivido por eles. Jeroboão, ele foi se exilar no Egito com o rei do Egito, Sisaque, que deu apoio tanto a Ben-Hadad dos Edomitas, quanto deu apoio a Jeroboão. Parece-nos, pelo ataque que Sisaque irá fazer depois da morte de Salomão, ele vai invadir o país, é que ele não tinha coragem de enfrentar Salomão, mas um reino dividido ele tinha. Por isso que ele deu apoio a Jeroboão. Aqui há uma questão política por trás também. E quando Salomão começa a explorar, e ele morre em 931, então Roboão assume a liderança. E é interessante que Roboão, ele vai para Siquém. O texto do primeiro livro dos Reis, capítulo 12, diz: E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E quando ele reúne todo mundo, a Bíblia diz que ele reinou no lugar de seu pai, e mostra os textos ligados à região sul, a Jerusalém e a Judá, ele como rei sempre. Por que que ele foi para Siquém? E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. Era comum a consagração do rei e o reconhecimento pelas tribos do norte e as tribos do sul. Isso aconteceu com o rei Davi. A Bíblia mostra que Davi foi ungido 3 vezes. A primeira vez que Davi foi ungido foi na casa de seu pai, pelo sacerdote Samuel, e profeta, no capítulo 16 de 1 Samuel. Depois ele foi ungido no segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo 4, por Judá. As tribos de Judá ungiram Davi como rei.
E depois de 7 anos de governo, ele foi ungido pelas tribos do norte, que era Israel. Capítulo 5, versículo 3 de 2 Samuel. Então Davi foi ungido 3 vezes. Foi ungido por Samuel, foi ungido pelas tribos do sul e pelas tribos do norte, e aí unificou o reino. Salomão também foi ungido 2 vezes. Salomão. Davi, porque ele foi ungido quando criança, por isso que ele foi ungido 3 vezes. Então Salomão foi reconhecido pelo sul e pelo norte, e ele conseguiu manter o reino unificado. Nós temos no primeiro livro dos Reis, capítulo 1, essa informação, que ele é ungido assim. Davi está vivo, e Davi solicita que ele seja levado até a fonte de Gion, colocado sobre a sua mula e proclamado rei. Então diz o texto sagrado, capítulo 1, versículos 38 e 39. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, 38 e 39. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natão o profeta, e Benaia filho de Joiada, e a guarda real, fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi, e o levaram a Gion, a fonte de Gion, que fica a sudeste de Jerusalém. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão! Então, essa aqui é a primeira unção de Salomão, que é junto à fonte. E temos a outra que vai se dar por todo Israel. Aqui está apenas os homens de Jerusalém, da região sul, representando Judá. Mas diz o texto sagrado também no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Você acompanha aí, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, a segunda unção de Salomão. Capítulo 29, versículos 22. Está aqui. 29 e 22. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Pela segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por príncipe e a Zadok por sacerdote. Salomão assentou-se no trono do Senhor, rei, em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo o Israel lhe obedecia. Então agora ele tem o reconhecimento geral. Então, Roboão já foi consagrado assim que Salomão morreu como rei pelo sul, e agora ele vai justamente para este local que é em Siquém. Siquém foi o local onde Abimeleque tentou ser rei, né? Pela primeira vez, Abimeleque tentou nesse local. Lá em Siquém também era um local onde foi o primeiro ambiente do santuário de Deus, do tabernáculo, foi montado. Lá, Josué 24, está escrito que Josué fez uma aliança com o povo, lá em Siquém, reuniu todos e fez uma aliança do Senhor. Então, era um local emblemático, significativo, e ele foi justamente para lá. Só que, quando ele chegou lá, ele desconhecia a insatisfação do povo em relação ao governo de seu pai. Então, o povo vai lhe fazer um pedido, e esse pedido tem uma condição por trás, que só vão obedecer, servi-lo como rei, se ele corresponder a esse pedido. E de imediato ele vai buscar o conselho daqueles que estão lhe orientando, como orientavam o seu pai. E o texto diz,
que naquele momento ele buscou o conselho dos anciões, que lhe responderam que ele deveria agir com misericórdia sobre o povo e satisfazer os desejos do povo, porque aí ele teria o povo para lhe servir. Essa proposta está aqui no capítulo 12, a insatisfação do povo foi manifesta, e versículo 6 do capítulo 12 diz assim: E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? Como é que vocês me aconselham? Como eu devo agir? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Não era só atender, mas também como se comunicar com o povo, e lhe falares com boas palavras. Então havia uma necessidade de comunicação, a gentileza e não a arrogância, a presunção, o autoritarismo ao invés da autoridade, e servir de acordo com aquela necessidade. Era um momento, ele estava chegando de administrar, porém ele rejeitou esse conselho. E o texto sagrado nos mostra que ele buscou os jovens que cresceram juntamente com ele, seus amigos, e rejeitou o conselho aqui dos anciãos. E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram dizendo, o versículo 10 do capítulo 12 de 1 Reis, dizendo assim: Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás. Como é que você deve dizer para eles, Roboão? Diga assim: Meu dedo mínimo, ou mendim, é mais grosso do que os lombos de meu pai. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, ou seja, com um chicote de couro, porém eu vos castigarei com escorpiões. Era um chicote com pontas na base final, que cortava igual um escorpião. Então ele traz essa proposta aqui, pesada, e o que vai contribuir para a cisão do reino. E o texto sagrado nos mostra, nos versículos do capítulo 12, 21 a 24, 1 Reis: Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Quando ele responde sobre esse ato de pesar mais ainda o jugo com os impostos e com a opressão sobre o povo, eles decidem: o que nós temos com a casa de Davi? Nada mais. Não temos mais. Quer dizer, não temos compromisso nenhum mais com o seu reino. Vamos voltar para as nossas tendas, eles dizem. Que fique a casa de Davi, vamos para as nossas tendas. E partiram. Ele simplesmente voltou, Roboão, e eles de imediato ungiram a Jeroboão, filho de Nebate, como rei. Aquele que voltou, que estava sendo porta-voz do povo. E nisso Roboão agora se encheu de ira.
E ele reuniu agora toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e o resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles à palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. Então Deus interviu aqui dizendo que essa divisão vinha dele, porque essa divisão tinha um ato punitivo. Agora os meios utilizados aqui, a gente vê que é a insensatez de Roboão que entra em ação. E aí nós estamos entendendo que o Senhor está no controle. Começou com a carga pesada de Salomão, e também não só a carga pesada, mas principalmente os pecados de idolatria. Fugiu dos planos de Deus e vem essa punição agora. O que gerou essa divisão, e Deus diz: eu é que fiz isto. Mas o meio para instrumentalizar aqui foi justamente um conselho. O conselho dos jovens, o conselho da insensatez. O capítulo 2 diz os erros de Roboão. Quais são os erros de Roboão? Primeiro, a repetição dos erros de Salomão. Ao tomar conselho com os anciãos e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total despreparo para exercer a posição em que estava. Ele foi muito mais pela amizade do que pela responsabilidade, pelo dever. O conselho dos anciãos dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que pediam. Isso significa desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a ruptura. Na visão dos anciãos, ao ouvir a proposta do povo, já sabia que tinha problema ali em pauta. A Bíblia nos mostra que quando Absalão, filho de Davi, foi morto, que chegaram com a notícia para Davi, Davi entrou em desespero. Davi começou a se desesperar, a chorar, e ele mostrou um desgosto muito grande com a situação. Porém, ele não queria aceitar, Davi não queria aceitar a morte de Absalão. Mas Absalão agiu como um inimigo de Davi, o que levou Joabe a agir de forma mais intensa. Então, Absalão estava morto e eles vieram com a proposta: vamos comemorar a morte de Absalão, a vitória do rei Davi. Mas só que era a vitória sobre o filho dele. E Davi começou a chorar desesperadamente e se negou a ir. Naquele momento Joabe chegou e disse: olha, se tu não te levantares, enxugares as lágrimas e vires para o meio do povo, eu vou descer e dizer que o rei está contra o povo, está do lado do inimigo, e vou embora e nunca mais me unirei ao teu exército. Davi, quando ouviu as palavras de Joabe, ameaçadoras essas palavras, embora Davi decidiu puni-lo por isso depois, mas naquele momento Davi abriu mão da sua vontade, de seus sentimentos, sufocou as lágrimas, as dores no peito e desceu para se unir ao povo, para não haver divisão no seu reino.
Veja a sensatez de Davi ao ouvir algo que ameaçava dividir o governo, dividir o reino. Diferente de Roboão, seu neto, né? Como ele agiu de forma insensata. Aqui tem uma ameaça para ele. O povo chega e fala com ele dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, agora pois alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Quer dizer, alivia que nós te serviremos. Tem uma ameaça aqui por trás. Mas Roboão ignorou, ele pensou que era forte demais para haver uma divisão no seu reino. Talvez ele pensou que nada pudesse comprometer o seu governo. Ele era o rei, estava no trono, mas no dia de ser reconhecido pelas tribos do norte, pelo contrário, ele foi desconhecido como rei. Eles o rejeitaram como rei naquele dia e optaram por Jeroboão. Às vezes isso nos ensina muito, né? Às vezes agimos de forma impensada, pensamos que nada nos ameaça e agimos de forma insensata, sem buscar o conselho mais prudente, como ele rejeitou o conselho dos anciãos para se unir ao conselho dos jovens. A Bíblia diz que a sabedoria está com os mais velhos. A prudência, no conceito geral, é sempre assim. Mas ele trocou pelo conselho dos jovens. Ele alimentou a cisão do reino. Os maus conselhos dos amigos de Roboão. Ao seguir os conselhos dos jovens, Roboão assinou sua própria sentença. As 10 tribos se rebelaram e sob seu domínio ficaram apenas 2, Judá e Benjamim. Roboão deu ouvidos aos maus conselheiros e isso o levou à ruína. Que possamos aprender aqui com esta lição. O livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 5, ele nos diz assim, acompanhe comigo, Provérbios, capítulo 12, versículo 5. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso engano. Veja que há uma diferença aqui. O conselho do perverso existe engano. Os pensamentos do justo são retos, mas o conselho do perverso é engano. Então, ele decidiu seguir este conselho inadequado. Salomão, ele errou quando ele deixou de seguir o conselho do Senhor, quando deixou de seguir a vontade do Senhor. E Deus diz que ele abandonou os meus mandamentos, os meus ensinamentos. Então ele cometeu essa falha. E precisamos estar alerta a respeito disso. E o cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos. E não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim foi com Roboão. O Provérbios 28, versículo 26 diz assim: veja como Roboão agiu de forma impensada. 28 e 26. O que confia no seu próprio coração é insensato. Mas o que anda em sabedoria será salvo. Ao contrário de um bom conselho, a falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético, espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Veja aqui no livro do Êxodo, capítulo 18, como um homem, considerado o homem mais manso da terra, considerado o grande profeta, o homem que Deus falava face a face, um homem de uma profunda comunhão com Deus, não houve outro igual a ele
em todo Israel. Mas no capítulo 18 do livro do Êxodo, versículo 19, está escrito: o sogro de Moisés chegou para ele e disse: sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, e tu só não o podes levar. Versículo 24, diz o mesmo capítulo, versículo 24: Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Outra tradução diz: lhe aconselhara. Então Moisés atendeu um homem de comunhão, um homem profeta, um homem de Deus, que Deus falava face a face, mas seguiu o conselho do seu sogro, pois era um conselho sensato e contribuiu para a unidade do reino. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, veja esse texto sagrado, o que nos diz. Capítulo 16, versículo 23. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava, então se sentia aliviado. Não é esse versículo. Deixa-me ver onde foi que... 1 Samuel 16, 23. Será que é 2 Samuel? E eu estou confundindo. 2 Samuel 16, 23. Vamos lá. Isso, exatamente. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 23. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Quer dizer, que conselheiro forte era este no governo de Davi, no seu reinado, que tanto ele quanto Absalão ouviam o conselho de Aitofel como se fosse o próprio Deus falando. Então, os conselheiros Aitofel e Uzai são os dois mais conhecidos durante a monarquia de Davi. Mas havia homens para ouvi-los. No primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo 12, veja a sensatez e o conselho do profeta Natã, quando ele viu que, primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo 12, quando ele percebeu que o filho de Adonias, o filho de Davi, se autoproclamou rei, porque o pai já estava quase inválido, né, em cima de uma cama, muito jovem para estar inválido, que é 70 anos, Davi. Ele reinou 40 anos, começou a reinar com 30. Mas como ele foi um homem de muito esforço físico, muitas batalhas, e certamente tinha muitas cicatrizes do corpo, a Bíblia não detalha essa parte da vida de Davi, mas provavelmente quem estava em guerras constantes de armas cortantes, ele deveria ter muitas cicatrizes que trouxeram prejuízos para ele muito cedo. De sorte que aos 70 anos de idade ele estava inválido em cima de uma cama. Capítulo 1, versículo 12 diz assim: vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Porque a autoproclamação de Adonias como rei no lugar de Davi comprometia a vida de Salomão. Pois era assim, ele assumia o governo e o outro que fosse indicado já era uma ameaça para o seu reino. Então ele provavelmente iria mandar matar Salomão e Batseba. Então Natã dá um conselho sábio que muda toda a situação, salva a vida de Batseba e a vida de Salomão e garante a sua entronização. O poder do conselho, né? O reinado e a idolatria de
de Jeroboão. A rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos em Israel. Roboão só reinou 17 anos. Veja só, Roboão só reinou 17 anos. Morreu e Jeroboão do outro lado continuou reinando. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou de seu trabalho, o nomeou chefe dos servos da casa de José. Como ele era da tribo de Efraim, que é os representantes do norte, daí da fronteira, né, de Siquém para cima, que estava lá catalisando todo o sofrer do povo, sensibilizando, e vendo que tudo que se explorava no reino de Salomão era investido em Jerusalém, na Judéia, isso foi gerando um ciúme na tribo de Efraim. De sorte que a tribo de Efraim ficou conhecida como a tribo ciumenta. De acordo com o profeta Isaías, capítulo 11, versículo 13, quando anuncia uma sentença, profeta Isaías, capítulo 11, versículo 13. Afastar-se-á a inveja de Efraim. Outra tradução diz, o ciúme de Efraim. E os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Do jeito que havia opressão de Judá sobre Efraim, havia inveja pelo progresso de Judá por Efraim. Então, ele faz parte, ele representa essa voz que tem esse ciúme da prosperidade de Judá. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, né? E, todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele. Aías, o profeta, ele se apresentou e comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Disse, vou dar a você um servo. Ele não era filho, não era de linhagem real, mas Deus quis. O interessante é que a promessa que o profeta faz para ele, que não está escrito no livro das Crônicas, vai aparecer apenas no livro dos Reis, no capítulo 10, versículo 29, nós vamos lá ver agora. Aliás, aí em relação às fronteiras, nós vamos ver como o profeta anuncia, capítulo 11 do primeiro livro dos Reis, que Deus estará com ele e fará tudo o que ele desejar. As promessas que Deus faz para Jeroboão são grandiosas. Ele diz assim, olha, versículo 32, porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, a deusa dos Sidônios, a Quemós, deus de Moabe, Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto para mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo, pelo contrário, falo-ei príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino. Quer dizer, Deus não ia tomar de Salomão, ia tomar de seu filho. A saber, as 10 tribos, e tais darei a ti, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para lhe pôr
meu nome. Tomar-te-ei, olha, aqui direto para Jeroboão. Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma e serás rei sobre Israel. O que ele desejasse, Deus estava disposto a fazer por ele. Mas aqui vem a condição: se ouvires tudo o que eu te ordenar e andares nos meus caminhos e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi. Davi o referencial, tanto para o sul quanto para o norte. Meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa, ou seja, um reino estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Quando Salomão tomou conhecimento disso, a Bíblia diz: pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão, este porém se dispôs e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Mas ele está aqui agindo, né, de acordo com a profecia de Deus, inicialmente. Ele está debaixo de uma promessa que exige fidelidade. Então, Jeroboão, o primeiro rei do norte, o reino dividido, e ele assume o controle. E o texto diz: após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu seu trono em Siquém. Temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para adoração pudesse promover a reunificação do reino, Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração com bezerros de ouro, um ao norte em Dan e outro ao sul em Betel, a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém. A atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e sua família. Veja o coração perverso de Jeroboão. Deus disse para ele que daria tudo se ele obedecesse aos seus mandamentos, se ele honrasse. Mas de imediato o seu coração se inclinou para o mal. Ele estabeleceu logo a nova fronteira. Por quê? Nós temos diversos textos na Bíblia dizendo assim: de Dan, que é a fronteira norte, a Berseba governava Salomão. Capítulo 4 está escrito. Isso está escrito no livro de Juízes, em vários locais. De Dan a Berseba, do norte ao sul. A nova fronteira agora será de Dan a Betel, que fica no centro do país. De Dan a Betel. Então ele vai estabelecer aqui esse lugar. Betel é um local estratégico. Deus se revelou a Jacó ali por meio de uma escada. Jacó consagrou aquele local, chamou de casa de Deus. Então Bet-El, casa de Deus, se tornou significativo esse local. A Bíblia diz que depois que os filhos de Jacó cometeram um pecado, matando a família de Siquém, Jacó correu para lá para sacrificar o Senhor que lhe aparecera em Betel. Então, há muitos acontecimentos ligados a Betel. Era um local estratégico para um santuário. Então, Jeroboão, de imediato, ele estabelece a nova fronteira e ele decide agir agora, criando novos santuários, porque o templo, que era um só, que estava em Jerusalém, onde todas as tribos teriam que se reunir para adorar e louvar ao Senhor, era administrado pela tribo de Levi. Era administrado pela tribo de Levi, o templo. E todos teriam que ir lá para sacrificar o Senhor, buscar ao Senhor. Aí ele pensou, olha só, a nossa leitura bíblica no capítulo 12, versículos 26 em diante. Disse Jeroboão no seu coração, é um monólogo, ele pensou consigo mesmo: agora tornará o reino à casa de Davi,
Quando tornará? Quando o povo descer para Jerusalém, que enxergar o templo, os sacerdotes servindo, Deus está aqui, é desse lado, e não do lado de lá. Então vamos se unir a Roboão. Ele teve ciúmes de Judá. E se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará o seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá, pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Ele tomou conselho. O que eu devo fazer? E os seus conselheiros disseram, faze aí 2 bezerros de ouro. E lhes disse, muito trabalho vos será subir a Jerusalém, disse ao povo. E lhes disse ao povo, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel, fronteira sul, e colocou o outro em Dan, fronteira norte. Então agora é de Dan a Betel. A nova fronteira que ele produziu, um novo santuário. E o santuário dele ficava lá em Belém, em Betel mesmo. De acordo com o profeta Amós, que profetizou nos dias de Jeroboão, segundo, no capítulo 7 de Amós, capítulo 7, versículo 13, diz assim, mas em Betel, daqui por diante já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. É do rei Jeroboão. Então, o santuário dele ficava justamente em Betel. Um novo santuário para substituir o templo de Salomão. Depois, ele instituiu um novo sacerdócio. Por quê? No capítulo 12, versículo 31 de 1 Reis, nós vamos ver aqui, capítulo 12, versículo 31. Jeroboão fez também santuários nos altos e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Então ele decidiu agora investir nesse novo santuário e os sacerdotes da tribo de Levi que estavam do lado do norte, todos correram para Jerusalém se unir a Roboão. E ele foi percebendo isso também. Porque começou uma perseguição implacável agora para se unir, para se dedicar àquela idolatria. Porque ele instituiu um novo reino. Então ele trocou os santuários, trocou o sacerdócio agora por sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Veja que profanação. Isso aqui é a base da construção da religião dos samaritanos depois. Só vai se unir aos pagãos. E ele instituiu uma nova festa no lugar da festa dos tabernáculos, que todos subiam para Jerusalém para comemorar a festa dos tabernáculos, na mesma data. O capítulo 12, versículos 32 e 33, deixa claro para nós. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera também em Betel. Estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subia ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Pelo que Deus não suportou tamanha afronta e enviou o profeta lá, um profeta do Senhor, para dizer que a casa de Jeroboão seria removida da sua presença. Por isso que a dinastia do Reino do Norte ela é quebrada, as famílias. São 9 dinastias e cerca de 200 anos. Então, a consequência da idolatria.
Então, novos santuários, novos sacerdotes e nova festa. Tudo novo, uma nova proposta para o povo estar bem, estar feliz e não ir a Jerusalém adorar. É justamente isso que o anticristo quer fazer. Oferecer um novo governo. As consequências da idolatria. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Deus não admite dar a sua glória a outrem. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. De acordo com o profeta Oséias, Deus levantou o profeta Oséias para profetizar contra o reino do norte. E Oséias, capítulo 8, versículos 5 e 6, veja só. Capítulo 8, versículos 5 e 6. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque vem de Israel, é obra de artífice, não é Deus, mas em pedaços serão desfeitos o bezerro de Samaria. Porque Deus está indignado com esses bezerros. Esses bezerros não significa que ele fez a estátua do bezerro e disse: olha aqui, teus deuses é esse bezerro. Não, é que havia uma concepção, você pode pegar, todos os estudiosos vão comentar isso, e a arqueologia mostra isso, a experiência histórica, que assim como a Arca da Aliança não era Deus, mas era um suporte do trono de Deus, esses bezerros eram suportes do trono de Deus. Pois Jeroboão, ele tem orientação e ele não poderia cair numa idolatria tão imediata. Como é que o povo assimilou esses bezerros, não questionaram e aceitaram de imediato? Não é o bezerro em si, é como se fosse o trono de Deus. O livro de Amós nos mostra que havia dízimos nesse culto, havia sacrifícios, havia músicas, e Deus diz que não aceita nada disso do culto de Israel mais. Não aceita esse culto falso. E o que fez com que o povo caísse na idolatria com esses bezerros? A Arca da Aliança. Por que Deus removeu a arca do meio do seu povo? A arca, ainda que ela não fosse Deus, mas representava o trono de Deus, que a Bíblia diz: Deus está entronizado entre os querubins, está sentado no trono no meio dos querubins, símbolo do trono de Deus. Deus a removeu e disse que ninguém se lembraria mais dela em Jeremias 3:16. Seria removida por conta desse apego que às vezes as pessoas dão ao objeto. Um dia Deus mandou Moisés fazer uma serpente e colocar no deserto como um sinal de juízo, e quem olhasse para ela seria curado. A serpente ficou no meio do povo, passou a ser idolatrada, foi chamada de Neustã, consagrada ao Senhor. Eles confundiram o evento, o momento, e se apegaram àquela serpente. E o rei Ezequias veio e destruiu essa serpente. A idolatria é um caminho perigoso. O coração do ser humano é tendencioso à idolatria, a inclinar-se para o mal. Por isso que Deus, ele está sempre agindo de forma a purificar a nossa consciência. A nossa conclusão é que, enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Quer dizer, não há diferença aqui entre Roboão e Jeroboão, por incrível que pareça. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo. Sua própria vontade era o seu Deus agora. Então ele estava disposto a realizar a sua vontade, não a de Deus. Estava disposto a realizar somente os seus desejos. Quando o crente tem
Deus, como seu guia, ele não toma conselhos com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. E aqui nós finalizamos esta aula. O reino dividido, a monarquia dividida e os prejuízos por trás dessa divisão. A causa primária, como o pecado de idolatria de Salomão, a causa secundária, o conselho insensato que Roboão seguiu, e o aproveitamento de Roboão, que também seguiu os conselhos do seu coração quando tinha sido aconselhado por Deus a agir conforme Davi, mas decidiu por ciúme de Judá a seguir seu coração. Enfim, o pecado da idolatria permanece nos corações. Que o Senhor nos guarde desses pecados. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um forte abraço. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.